tema aqui do nosso Jornal da Manhã. E agora recebendo o candidato João Dória do PSDB. Candidato, bom dia, obrigado pela atenção, pela gentileza de sempre. Tiago, bom dia Denise, bom dia Vila, bom dia Augusto Nunes, bom dia ouvintes da Rádio Jovem Pan. Candidato, esse apoio que o senhor já deu a Jair Bolsonaro, inclusive na propaganda que terminou ontem, o senhor fala sobre Bolsodória, o senhor usa o termo Bolsodória. Alguns integrantes do PSDB ficaram irritados. Depois dessa eleição, candidato, como é que é possível reconstruir o partido se o senhor for, obviamente, eleito? O senhor terá uma máquina poderosa nas mãos e como reconstruir o partido a partir daí? Tiago, o problema não é São Paulo, o problema é nacional. O PSDB não teve um bom desempenho nessa campanha, então isso é um fato. Nós perdemos a eleição com o Geraldo Alckmin, um bom candidato, quero ressaltar aqui, fez o que pôde fazer, mas fez menos de 5%. E o PSDB não teve um bom desempenho. Nós temos que, evidentemente, reavaliar, repensar, ressintonizar o PSDB com a realidade do povo, da população, do que pensam atualmente. Não é preciso apagar o passado, nem condenar o passado, nem buscar culpados. Mas eu acho que fazer com humildade uma reavaliação, eu entendo que isso seja importante. Eu tenho certeza, aliás, que Geraldo Alckmin, como presidente nacional do PSDB, saberá conduzir isso na executiva nacional do partido. Você não pode perder o termômetro popular. E essa eleição ofereceu um termômetro diferente daquele que o PSDB tinha como temperatura. Candidato, essa semana foi marcado por muitos fatos, é uma eleição muito disputada e um tom um pouco mais alto que o normal, até por... Você está sendo gentil, né? Um pouco acima do normal. Sendo gentil. Agora, toda aquela polêmica em relação ao vídeo que o senhor respondeu pelas redes sociais, respondeu no debate, inclusive cartazes foram espalhados aí nesses dias, nesses dois últimos dias sobre esse fato. O senhor acha que isso vai ter algum tipo de interferência na campanha, no resultado da eleição amanhã no domingo? Está nos ajudando, é o tiro no pé. Você sabe de onde veio isso, evidentemente. Tem uma campanha, está nos últimos dias, está vencendo, está ganhando nas pesquisas, 7 pesquisas indicando a nossa liderança, ainda que um resultado apertado, como você colocou. Quem teria interesse em fazer um vídeo fake? Quem teria interesse imediatamente em 48 horas colar cartazes em pontes, viadutos de São Paulo? E a lançar fake news, a média diária de fake news nas redes sociais, Vila, é de 8 a 10 fake news. Ou seja, a cada 2 horas tem uma fake news. Ontem foi a fake news do Ricardo Trípoli, que o Trípoli seria secretário da Agricultura. Imagina, nem vencemos a eleição ainda, tem humildade. E lançaram e colocaram, inclusive, como se fosse do site oficial nosso, com a mesma tipia, as mesmas cores. Aí colocaram Geraldo Alckmin, que seria o futuro secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E por aí vai. É um jogo sujo, um jogo imundo. Eu repudio isso. Aliás, eu disse ontem na Jovem Pan, vocês até veicularam hoje cedo, eu repudio isso, é muito ruim para a democracia, Vila. Além de, evidentemente, ferir e machucar o candidato, e eu fui aqui muito machucado, assim como Jair Bolsonaro no plano nacional, isso fere a democracia. Daqui a 2 anos temos eleições novamente, Augusto. Nós não podemos ter uma eleição fundamentada em fake news, em notícias desse tipo, montagem de vídeo, de fotografias, de imagens. Não é possível que o Brasil tenha consolidado a sua democracia para viver esse tipo de eleição. Você mesmo disse que essa eleição talvez tenha sido a mais suja já realizada em São Paulo, essa campanha eleitoral. Eu sei que a eleição é uma coisa dura, mas há limites, né? Eu acho que foram ultrapassados mais de uma vez aqui em São Paulo. Depois que termina a campanha, eu fiz essa pergunta agora para o Márcio França, ele disse, não, depois da campanha, tudo bem, volto, converso normalmente com o Dória. O que fica? Porque há feridas aí. Como é que ficam suas relações com o Márcio França? O atacado nessa história aqui fui eu, aliás, o tempo integral. No primeiro turno e no segundo turno, então, 35, quase 30 dias de massacres, né? Mas eu tenho grandeza, tenho altivez, Augusto, e eu sei perdoar. Então, vou construir pelo diálogo. Eu não faço política pelo ódio, nem relacionamento pelo ódio. Então, o diálogo se manterá, ainda que com ressentimento, mas o diálogo existirá. Não deixarei de manter o diálogo na circunstância que for devida no plano político. Amigo meu não será, mas as relações institucionais serão mantidas. Agora, candidato, o senhor colocou muito bem essa questão das fake news e não foi só isso. A gente vê uma divergência do eleitorado muito grande, um clima de animosidade, as pessoas até brincando com essa história de família, mas é sério.
Houve rupturas importantes. E foi no plano nacional e no plano regional. Exatamente, também. O país todo, muito e não só em São Paulo, nesse conflito. Sendo justo, em outros então, estados mas o que eu também. quero perguntar, como é que o senhor vê o futuro do país diante disso? Porque a gente não vai passar as eleições e a partir de amanhã, às 9 horas da noite, quando for anunciado o presidente, acaba tudo, todo mundo reata as amizades e tudo bem. Houve uma fratura política, a gente vê vários partidos desmantelados, e o seu acho que é um dos principais, né, com uma divergência interna enorme. Então, mas de qualquer forma, teve esse desmantelamento. Sociedade dividida, como recuperar a governabilidade? Mais do que isso, é pacificação, porque o eleitorado ficou claramente contra os políticos de modo geral, vai cobrar resultados que são difíceis no contexto de crise econômica que a gente ainda vive, e a população meio que está disposta a ir para a rua para reclamar de novo. Então, como pacificar para se ter condição, inclusive, de uma administração eficiente? Você tem razão, Denise. Acho que são dois movimentos. Primeiro, o movimento da legislação eleitoral. O Superior Tribunal Eleitoral tem que tomar medidas. Não é possível que, dada a experiência nociva desta eleição, no plano nacional, no plano regional e, sobretudo, aqui no plano local, que isso continue dessa forma. O Superior Tribunal Eleitoral deverá tomar medidas e adotar medidas para que nós não tenhamos. Imagina, se já foi assim agora, imagina daqui a 2 anos. Só vai faltar metralhadora na rua para assassinar candidato, porque o resto nessa campanha teve de tudo. Então, será uma responsabilidade dos juízes e eu tenho segurança de que eles também saberão avaliar o resultado dessas eleições, o resultado do ponto de vista dos erros, dos equívocos e das ameaças à democracia, como você colocou, e eu concordo. E um outro tema também é rever a legislação. Não é razoável que um vice-governador que se torna governador possa fazer campanha no exercício da função pública. Isso rompe a isonomia. Mas Covas fez, Alckmin fez. Mas está errado, não pode, está errado. Eu tive que deixar a prefeitura. O Geraldo Alckmin, nessa legislação, nessa eleição, teve que deixar o governo do estado. E o Márcio França, que de vice se tornou governador, ainda que interino, fez a campanha montado na máquina pública do estado de São Paulo. Não é justo, isso não é correto. Tem que haver uma mudança também para que haja isonomia. Mas não é essa mudança que vai pacificar a população, a ação do Tribunal, da Justiça. Eu diria que regula o processo, mas como não que os pacifica. políticos vão fazer isso? Aí é a manifestação da população. Era a segunda parte da resposta para você. Nós temos que pacificar o Brasil. A partir de segunda-feira, eu estou convencido que Jair Bolsonaro será eleito presidente da República. Obviamente aqui vamos lutar para que sejamos eleitos. Não quero ser nem pretensioso e nem perder a humildade, mas estamos bem para vencer a eleição aqui em São Paulo, e nós vamos apoiar o governo Jair Bolsonaro para garantir a estabilidade política e estabilidade econômica para o país. Eu não tenho dúvida, Denise, que a partir de março, com o Congresso Nacional, Câmara e Senado, que os partidos de esquerda, o Partido Socialista do Márcio França, o PT, PSOL, PSTU, vão começar pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não tem a menor dúvida. Vão tentar transformar o governo Bolsonaro num inferno permanente. Nós temos que dar estabilidade, pacificar o Brasil. E São Paulo terá esse papel. A força política, a dimensão de São Paulo, a importância que tem no plano institucional, no plano político, no plano econômico, nós vamos colocar a favor do Brasil. Não é para defender um candidato, nem defender um presidente, é defender o Brasil. E esse papel nós teremos, Denise. Candidato, Fernando Haddad chegou a declarar que o PSDB não apoiou no segundo turno por causa da decisão do senhor de apoiar Jair Bolsonaro. Em algum momento o PSDB poderia apoiar o PT? Eu não imagino. Bom, eu também não imagino. Mas se assim foi, que bom, que ótimo, porque estamos salvando o Brasil. Deus me livre ter o PT de novo no poder. Isso é o pesadelo, é o pior dos pesadelos, é ter um fantoche no governo federal do Fernando Haddad, que eu tive o prazer de derrotar aqui em 2016 no primeiro turno, voltando ao poder como fantoche do Lula. Se assim foi, ótimo. Eu acredito que eu tenha dado uma boa contribuição ao PSDB e aos nossos eleitores de São Paulo. Chega de esquerda, de socialistas, comunistas, petistas e também os vigaristas. Todos trabalham juntos. Deixa eu perguntar, no começo da campanha, o senhor apresentou a perseguição que o regime militar fez ao seu pai. No segundo turno, o senhor mudou o tom, apoiando o Bolsonaro, que diz que não houve ditadura no Brasil, inclusive tem como livro de cabeceira o livro de um torturador. Como conciliar o que o senhor falou no primeiro turno com o que o senhor está falando no segundo turno?
Pelo Brasil, Vila. O meu voto é o voto Jair Bolsonaro e é o voto pelo Brasil. Eu também tenho certeza, vou aqui brincar com você, que você não vai votar no Fernando Haddad. Também sei que você não vota em branco e não anula o seu voto. Não vou perguntar em quem você vai votar. Sim, claro. Mas é isso, eu voto pelo Brasil. E eu tenho certeza também que o Bolsonaro, eu tenho acompanhado as entrevistas que ele tem feito, sobretudo nas últimas 3, 4 semanas, com uma dose bem maior de sensatez, de equilíbrio, de posicionamento. Ele sabe a responsabilidade que terá a partir de 1º de janeiro, tomando posse como presidente do Brasil. E espero que ele continue buscando bons nomes, como é o caso do Paulo Guedes, que será o ministro da Fazenda, buscando bons nomes para assessorá-lo, para compor uma boa equipe, um bom time, garantir estabilidade econômica, garantir estabilidade política, garantir a pacificação, aquilo que a Denise estava comentando. Será ele, como presidente da República, que deverá dar o tom principal desse processo de pacificação do Brasil. E aqui em São Paulo, com a nossa eleição, se Deus permitir, os eleitores que estão nos ouvindo aqui na Jovem Pan também, votando 45 amanhã, nós contribuiremos para isso, para um país pacificado, para as regiões pacificadas e buscar desenvolvimento econômico para gerar emprego, gerar renda e fazer o Brasil voltar a crescer. Só uma questão, candidato, desculpe perguntar outra vez, mas é o seguinte, o Márcio França, o candidato Márcio França, entrevistado há minutos atrás aqui, disse que frequenta lugares distintos do que o senhor frequenta. Enquanto ele está em Guape, o senhor está em Paris, enquanto ele está na Praia Grande, o senhor está em Positano. Como é que fica isso? O senhor só vai a determinados lugares? Explica há uma luta de classe, porque está implícito no discurso, bem humorado até do candidato Márcio França, que os senhores têm formações diferentes, frequentes ambientes diferentes. Então, portanto, há uma contradição social entre os dois, tal. Como é que é isso? Não, há uma contradição ideológica entre nós dois. Eu sou verde e amarelo, ele é vermelho. Ele é defensor do PT, das esquerdas, do Partido Socialista Brasileiro, mudou até de cor. A cor do Partido Socialista é vermelho, mudou para laranja. Se apossou, inclusive, do laranja do Partido Novo. Se apossou do nome Novo, que pertence ao Partido Novo. Esconde o seu passado defendendo Lula. Foi líder do Lula no PSB, na Câmara Federal. Tem campanha feita com Zé Dirceu, tem cédula, tem camiseta lá. Márcio França, Zé Dirceu, apoiou de maneira ostensiva o não impeachment da presidente Dilma, apoiou uma medida no Congresso Nacional para estender mais o 3º mandato do presidente Lula. Está lá no Congresso Nacional. Não dá para dizer que isso não é verdade, viu, Márcio França? Você deve estar ouvindo aí. Isso é fato, está registrado na Câmara Federal o seu apoio à extensão, um 3º mandato do Lula aqui no Brasil. Está muito claro também que ele apoiou Fernando Haddad em 2012, perdão, contra José Serra. Foi um dos coordenadores da campanha. Também está na história do Márcio França que ele se desligou, se licenciou por 1 ano da Prefeitura de São Vicente para coordenar 1 ano de licença para coordenar a campanha do Antony Garotinho no Rio de Janeiro. O honesto, decente Antony Garotinho. Então há um confronto ideológico, não é um confronto de posicionamentos de vida, ideológico. E em relação à vida, eu penso grande, Vila, e quero pensar grande para São Paulo. Eu quero trazer para o estado de São Paulo, Tiago, Denise, novos investimentos chineses, investimentos americanos, alemães, investimentos do Médio Oriente. São eles que vão gerar empregos, gerar oportunidades, fazer São Paulo crescer. E eu sei como fazer isso. E não terei inibição nenhuma de buscar os grandes fundos internacionais para virem fazer, Augusto Nunes, investimentos no agronegócio, na expansão da indústria em São Paulo, na expansão do setor de serviços, de tecnologia, na construção de mais hotéis, resorts, e explorar o turismo como forma de geração de renda e de economia. Não tenho nenhum problema em pensar grande. O povo de São Paulo pensa grande. Nada contra nenhuma cidade pequena, nem nada. Eu vi as colocações que ele fez. Eu gosto do interior, gosto do litoral. A vida da minha mãe foi em Pirassununga, aqui no interior de São Paulo. A família da minha mãe, a família Vieira de Moraes, veio de lá. Portanto, tenho raízes no interior. Não há nenhum problema. Mas em São Paulo, nós vamos pensar grande para gerar novos investimentos, gerar empregos e gerar oportunidades. E a diferença é ideológica. Márcio França é esquerda, é vermelho. Eu sou centro-direita, sou verde e amarelo. Era sobre isso que eu queria falar. Quer dizer, vai continuar a briga política entre eleitores, mas vai emergir, eu acho que com muita força, a cobrança, né? A redução do desemprego, investimentos, tal. São Paulo tem a capacidade de investimento atual de São Paulo é boa. E como é que vai ser aumentada? O que fazer?
Como é que você faz para ter mais dinheiro para aplicar? Augusto e Denise, vocês gostam e tratam muito de economia, especialmente a Denise, que é especialista nisso. São Paulo é um país, é uma nação. São Paulo, com seus quase 45 milhões de habitantes, é o maior centro de consumo da América Latina. Um dos 15 maiores centros de consumo do mundo. Aqui nós temos mais de 33 milhões, mais de 35 milhões de consumidores. Temos uma indústria fortalecida, com investimentos já há mais de 60, 70 anos. Setor de serviços também muito desenvolvido. O agronegócio é 1/3 praticamente do agronegócio brasileiro, está concentrado em São Paulo. E tem mercado de consumo. Então, você tem todos os fatores necessários para garantir aos investidores retorno do seu investimento. O que eles esperam? Primeiro, é respeitabilidade. É alguém com o qual eles possam falar que não tenha viés ideológico nem viés político. O meu viés é empresarial. É o viés para ajudar as pessoas. Eu não tenho viés ideológico, principalmente de esquerda. Os investidores internacionais, Augusto, Denise, não querem ter interlocutor aqui que tenha o mesmo sentimento do Lula e da Dilma, que quebram marcos jurídicos. Vide energia elétrica. Romperam o marco jurídico e contaminaram o mercado internacional na desconfiança de que no Brasil não se respeita contratos. Não se quebram contratos. Eu não quebro contratos aqui. Os contratos serão todos eles obedecidos. E vamos trazer grandes investidores para São Paulo, e isso será feito, se possível, coordenadamente com o governo federal. De novo, eu confio, Denise, muito no Paulo Guedes. Conheço o Paulo Guedes há quase 20 anos, tenho muita confiança na sua capacidade de gestão econômica do país. Espero poder fazer isso juntos, quer dizer, trazer investidores para o Brasil e particularmente para São Paulo. Mas é assim, pensando o bem, pensando grande para gerar empregos e gerar oportunidades em São Paulo. Agora são 9h18 aqui na Jovem Pan, entrevistando o candidato João Dória do PSDB, nesse Jornal da Manhã especial. Estamos com imagens na internet, você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Um rápido intervalo, em instantes voltaremos com a sequência da entrevista. Até já. A hora decisiva está chegando. E a Jovem Pan, mais uma vez, participa desse momento histórico. No segundo turno das eleições, vamos levar até você o clima das ruas em todo o país. E nossos comentaristas vão fazer a melhor análise voto a voto. Domingo, 28 de outubro, a partir das 7 horas da manhã. Ouça pela rede Jovem Pan. Assista pelo YouTube, no canal Jovem Pan News. É a Jovem Pan nas eleições 2018. Aqui na Jovem Pan a notícia não para. Logo depois do Jornal da Manhã, a partir das 10 horas, eu e toda a nossa equipe estamos juntos no Jornal da Manhã, segunda edição. Tudo o que você precisa para continuar seu dia muito bem informado, com análises, entrevistas e as últimas notícias. Então não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Jovem Pan News. De segunda a sexta, a partir das 10 horas, Jornal da Manhã, segunda edição. Nove horas e 20 minutos, de volta com imagens aqui na Jovem Pan, entrevistando o candidato João Dória do PSDB. São os próximos 10 minutos de entrevista ainda, depois mais 1 minuto para as considerações finais. Candidato, eu perguntei para o governador Márcio França sobre a linha 6 laranja do metrô. Inclusive hoje está sendo inaugurada a estação Morumbi, que deveria ter ficado pronta ainda lá em 2014, isso se o Morumbi fosse a abertura da Copa. Eu pergunto, essa linha 6 laranja que está parada, a ideia do senhor, se eleito, é manter uma parceria público-privada para fazer essa linha ou não? É manter a PPP. Aliás, todas as linhas que ele está inaugurando, aliás, nem pode inaugurar, a Justiça Eleitoral não permite, foram obras do Geraldo Alckmin.
e que o Márcio França simplesmente desconsidera, né? Assim como o tema das creches, né? Ele fala, inaugurei 300 creches. Então, fomos examinar a Vila, inaugurou 5 creches, as outras 295 foram entregues pelo Geraldo Alckmin. Então, ele se aposta, inclusive, fala bem do Geraldo, mas se aposta do legado do Geraldo Alckmin. Mas, voltando à sua pergunta, sim, vamos manter o regime de PPP, parceria público-privada. É a melhor das alternativas, Tiago, para a expansão das linhas do metrô e também as novas estações que vamos implementar aqui em São Paulo. Teremos estações modernas da CPTM, elas serão também concessionadas ao setor privado, isso será feito gradualmente, porque o grande valor, Denise, dessas estações é que elas são muito bem localizadas e tem alto volume. São Paulo tem 7,5 milhões de usuários de trilhos e pneus, ou seja, ônibus, diariamente. São 7,5 milhões de pessoas. Aliás, do ponto de vista de ônibus, é o maior movimento sobre pneus do mundo. Nem na China há algo igual. Trilhos, há vários com mais, mas pneu, não. Então, isso vale muito. Essas estações serão concedidas ao setor privado, elas serão modernizadas, equipadas, colocadas com mais acessibilidade, conforto. Todas elas terão creche para 150 crianças. Todas as estações, nós teremos uma creche para 150 crianças construídas pelo setor privado e, obviamente, operados por organização social. Teremos área de shopping e a parte superior também para habitação popular. É o maior conforto para a pessoa, é poder morar sobre uma estação de trem, uma estação de metrô, onde tem a creche, onde pode ter o seu próprio trabalho, porque teremos galerias com lojas, restaurantes, cafés, áreas comerciais e a própria estação intermodal para trens e ônibus. Isso é modernidade, isso é pensar diferente, pensar de forma criativa e pensar com cabeça privada e não pensar com a cabeça pequenininha de carreirismo político. É isso que me diferencia do Márcio França. Eu penso moderno, penso de forma inovadora. Ele pensa de forma antiga, como há 30 anos ele vem fazendo carreirismo na política. Candidato, a gente ainda tem uma política antiga, né? Restrições, a própria legislação é muito complicada no Brasil. O senhor tentou fazer várias privatizações e não conseguiu com a rapidez que esperava. A gente vê no plano federal também planos bastante ambiciosos. Agora tem uma dificuldade administrativa de levar adiante esses projetos. Eu queria saber como é que o senhor se prepara para essa questão estadual, no caso de ser eleito, que é o mesmo questionamento que se faz a Bolsonaro, que a proposta de Paulo Guedes é uma ampla privatização e venda de imóveis no Brasil é muito difícil. Até vender um imóvel é muito difícil do setor público. Como lidar com isso? Nós precisamos romper esse sistema e colocar o Brasil no trilho da modernidade, Denise. Nós não podemos ficar no trilho do atraso. O trilho do atraso se deve exatamente aos partidos de esquerda, ao Partido Socialista, do Márcio França. Onde ele falou aqui na Jovem Pan ou em qualquer outro lugar sobre desestatização, ele não fala. Mas tem muito corporativismo também, agindo direto, do funcionalismo, tudo isso. Né? Mas isso pode ser superado, desde que você tenha liderança e determinação. Aliás, falando sobre desestatização aqui, quem impediu os 2 primeiros projetos de desestatização na capital de São Paulo, sabe quem foi? Márcio França. O estádio do Pacaembu estava para ser concedido, pronto, absolutamente pronto. Ele entrou com uma medida, confrontou o Bruno Covas, dizendo que o estádio do Pacaembu, lá de 1940 e bolinha, tinha lá um contrato com o governo do estado que impedia a venda do estádio sem autorização do governo do estado. Judicializou o processo, impediu a concessão do Pacaembu ao setor privado. Fez a mesma coisa no Parque do Ibirapuera. Nós já tínhamos a concessão definida do Parque do Ibirapuera e outros 5 parques, Vila, em áreas periféricas da cidade, para melhorias de banheiros, jardinamento, segurança, monitoramento de câmeras, seguranças privados, facilidades, um funcionamento melhor para o parque, sem cobrar, evidentemente, nenhum ingresso. Ele alegou que há um estacionamento, um pedaço do terreno no Ibirapuera que pertence ao estado, de fato pertence, e que ele não concederia isso, coisa que confronta a ideia original do Geraldo Alckmin. Então, quem não gosta disso, fundamentalmente, é quem tem pensamento de esquerda, pensamento no passado. O pensamento moderno é desestatizante, Denise. Você sabe disso. O pensamento moderno é o Estado menor, mais eficiente, focado em saúde, educação, habitação, transporte e segurança pública. No restante, é o setor privado que pode cumprir esse papel, porque o emprego no setor privado é melhor, é mais bem remunerado. A parte toda social é muito melhor. Plano de saúde,
plano odontológico, os planos previdenciários, tudo é melhor para as pessoas. Por que nós vamos seguir o atraso de Cuba, o atraso da Venezuela, o atraso da Nicarágua, se nós podemos seguir o exemplo dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra? É isso que me diferencia do Márcio França. Ele prefere os seus ídolos em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, que pensam pequeno e por isso os países estão no sofrimento que estão. Eu prefiro espelhar São Paulo em países que crescem, se desenvolvem, geram empregos e geram prosperidade. Por falar nisso, como é que seria tratado no seu governo, como que seriam tratadas as invasões do MTST do Bol? Com o rigor da lei. Aliás, quem tem um apoio do MST chama-se Márcio França. E aqui não é fake news, quero deixar claro para os internautas que estão nos acompanhando, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. O MST formalizou o apoio à candidatura Márcio França. Aliás, o MST e o MTST, tanto Boulos quanto Rainha, os dois apoiando o Márcio França. Eu não quero, não tenho apoio, nem quero essa gente ao nosso lado. E os invasores serão tratados como criminosos. Eu já garanti ao pessoal do agro, no interior do estado de São Paulo, que nós vamos impedir as ocupações. Não é que vamos retirar, não vamos permitir a ocupação. A patrulha rural será reforçada, nós teremos policiais comprometidos com o seu dever de impedir invasões rurais no interior do estado de São Paulo. Os drones também serão utilizados, monitoramento de câmeras e qualquer invasor, antes de se fazer a invasão, já terá tratamento de criminoso. Não se dialoga com criminoso. Com criminoso, cumpre-se a lei. Candidato, na eleição do primeiro turno, o senhor teve aqui na cidade de São Paulo cerca de metade dos votos que teve na eleição de primeiro turno em 2016. Posso só fazer um comentáriozinho? Antes você tratava melhor a gente aqui, tinha café, agora não tem mais. É sábado. Então, você não sabe o que nós sofremos. Então... Tá perdoado. E, café faz falta mesmo, mas nessa eleição, nesse primeiro turno, o senhor teve cerca de metade dos votos que teve em 2016. O senhor acha que isso é uma resposta do eleitorado por o senhor ter renunciado à prefeitura? Ponto 1. Ponto 2. Muitos falam o seguinte: João Dória vence a eleição para o governo do estado e será em 2022 candidato a presidente do Brasil, portanto não terminará o mandato. Então eu queria que o senhor, por favor, respondesse essas duas questões, ou seja, como é que o senhor explica ter tido cerca de metade dos votos que teve há 2 anos atrás, se isso tem a ver com a renúncia do senhor para cumprir o mandato? E 2, se será candidato em 2022 caso vença a eleição para o governo do estado, ou seja, abandonaria em abril de 2022 o Palácio Bandeirantes. Vila, em relação à primeira pergunta, no primeiro turno nós vencemos a eleição aqui na capital de São Paulo. Mas eu compreendo, algumas pessoas ficaram chateadas, eu compreendo até, mas ficaram chateadas porque estavam felizes com a nossa gestão e não conheciam exatamente o Bruno Covas. Agora conhecem, o Bruno está fazendo uma boa gestão à frente da capital de São Paulo. Você só se ressente quando alguém que você gosta se afasta de você. Quando tem aquele cunhado que você não gosta, quando tem aquele vizinho que você detesta, quando ele vai embora, você diz graças a Deus, já vai tarde. Quando você tem alguém que você gosta, o cunhado que é seu amigo, ou a cunhada, quando você tem um vizinho que é seu amigo, que é cordial, que é gentil, fala bom dia, boa tarde, cumprimenta você fica triste quando ele sai. Então, eu compreendo a chateação de algumas pessoas, mas mostrei a elas através do Bruno que o Bruno tem sido muito correto como gestor, como administrador, e o time, majoritariamente o time da prefeitura, continua lá fazendo as mesmas políticas e com o mesmo objetivo. Em relação à presidência, não cabe nem comentário. Nesse momento nós estamos focados aqui nessas últimas 24 horas de campanha para a nossa eleição para o governo do estado de São Paulo. Aliás, volto a lembrar você, ouvinte da Jovem Pan, amanhã vote 45, vote para defender São Paulo e para defender o Brasil, vote Jair Bolsonaro. Aliás, Vila, eu vi a pergunta de vocês aqui ao Márcio França, que não respondeu em quem vai votar para presidente, porque ele vai votar para o Fernando Haddad, é isso, ele esconde o voto dele porque ele vota à esquerda. A esquerda vota em esquerda, nunca vi esquerda votar em direita. E o meu voto aqui é um voto aberto por Jair Bolsonaro. O meu voto amanhã é o voto verde amarelo 17 Jair Bolsonaro, e peço humildemente que você que nos acompanha aqui, os internautas, os ouvintes da Jovem Pan, vote 45 João Dória governador. Esse é o voto verde amarelo. Se você é vermelho, esquerdista, comunista, petista, etc., você tem outro candidato. Se você quer o bem do Brasil,
bem de São Paulo e quer colocar longe esquerdistas e petistas, pode digitar 45 no seu voto, porque comigo PT não tem vez. Candidato, o nosso internauta Sérgio César, ele pergunta sobre o ICMS aqui em São Paulo. É possível fazer uma redução de ICMS, mas isso é uma guerra fiscal e precisa de uma reforma tributária nacional. O senhor, se eleito, e Jair Bolsonaro também sendo eleito, o senhor vai ter um diálogo com ele para tentar se fazer essa reforma tributária? A pergunta do Sérgio César, bom dia, Sérgio, que está nos acompanhando, é boa. Primeiro, sou totalmente a favor da reforma tributária e acho que Jair Bolsonaro pode fazê-lo. Paulo Guedes até defende que seja colocada a reforma tributária para avaliação do Congresso Nacional. E eu até acho que não haverá tantas resistências assim. Até por conta das mudanças nos governos estaduais, a maior resistência disso eram os governadores. Então, acredito, Tiago, que seja possível a reforma tributária e ela é essencial, ela é muito importante. E aqui em São Paulo, o primeiro compromisso, Sérgio e ouvintes e internautas aqui da Jovem Pan, é não criar nenhum novo imposto, nenhuma nova taxa. Quem gosta de taxa é o Márcio França, que aliás votou pela volta da CPMF, coisa que ele esconde também. Tudo que é ruim ele esconde, ele põe embaixo do tapete e não fala. Ele votou como deputado federal para a volta da CPMF e anunciou lá na Cultura, Augusto Nunes, no programa Roda Viva, que criaria a taxa do metrô. Todas as propriedades lindeiras, as novas estações do metrô seriam taxadas. E justificou, eu fiz isso lá em São Vicente, etc. Depois disso também que as novas estradas que seriam implantadas aqui, Vila, no interior de São Paulo, também as propriedades lindeiras, as novas estradas, seriam taxadas. E eu não vou taxar ninguém, ao contrário. Vamos trabalhar, Tiago, pela desoneração fiscal. E faremos isso de forma responsável. Não é guerra fiscal, não. Mas setores que precisam de competitividade de preço e, ao mesmo tempo, podem oferecer geração de emprego e renda, nós vamos estudar caso a caso. Aliás, o Geraldo Alckmin fez isso aqui no estado de São Paulo em relação à farinha de trigo e vários outros setores. O próprio setor calçadista de Franca e outras regiões aqui do interior do estado de São Paulo teve uma desoneração fiscal que foi feita e o que aconteceu? Aumentou a arrecadação de impostos e não caiu. Portanto, não só não criaremos nenhum novo imposto em São Paulo, como vamos diminuir impostos em São Paulo. Agora, candidato, isso vai meio na contramão do que se espera do governo federal, do que Paulo Guedes tem falado, que é um corte das desonerações, porque isso significa abrir mão de receita no momento que se precisa fazer o ajuste, e há um questionamento muito grande quanto ao retorno que se tem desse tipo de estímulo tributário que é dado, não é? Foi uma coisa que foi muito recorrente no governo anterior e a gente viu que não deu o retorno esperado. Eu queria acrescentar uma coisa rapidamente, a gente está chegando ao final. Como é que o senhor viu a bronca que Bolsonaro deu nessa semana nos representantes dele aqui em São Paulo por eles estarem se dividindo no apoio aos candidatos? E ele falou, vocês estão esquecendo a candidatura federal e presidencial e prestando atenção nos estados e eu não quero isso. Então ele não repassou o apoio tão formal como o senhor tem dado a ele. Então eu queria essas duas questões rapidamente, economia e política. Aqui ele tem um vídeo gravado, aliás está na internet e está na nossa rede também. Ele manifesta o seu apoio, falando, Dória tem a minha simpatia e o candidato Márcio França é o candidato da esquerda e a esquerda eu não quero comigo. Agora tem que perguntar para o Major Olímpio, né? Major Olímpio já é candidato a presidente do Senado, candidato a governador de São Paulo, pré-candidato à presidência da República, é um Deus, né? A irritação do Jair Bolsonaro, são as informações que tenho de outros parlamentares com o Major Olímpio, é muito grande. Eu não tenho nada contra o Major Olímpio, mas é preciso ter um pouco de modéstia, um pouco de equilíbrio, ainda que ele esteja numa boa eleição que fez como senador, mas é preciso ter um pouco de comedimento. Eu acho que tem mais uma última pergunta, né? Pode fazer, Augusto. Da desoneração. Então, vou falar da desoneração. O Paulo Guedes, eu tenho falado com frequência com ele, Denise, até porque, de novo, sem perder a humildade, mas confiando na nossa eleição aqui em São Paulo vai dar estabilidade econômica necessária, política econômica necessária para o governo Bolsonaro e para o Paulo Guedes à frente do Ministério da Fazenda. Ele vai fazer uma política muito importante, que é o Pacto Federativo. Ele me disse claramente que vai fazer o Pacto Federativo. Para os ouvintes aqui, internautas da PAN, Pacto Federativo é você, ao invés de colocar os recursos, saúde, educação, habitação, nos ministérios, ele vai destinar para os governos. E os governos é que vão distribuir os recursos. Aliás, é o que se pede há anos, o Pacto Federativo. Essa é a forma correta de descentralizar e administrar. E aí você pode fazer desoneração fiscal responsável e equilibrada nos estados, e isso refletir em mais
empregos, mais renda e mais prosperidade. É exatamente isso que eu desejo para São Paulo e para o Brasil. Candidato, já agradecendo ao senhor pela gentileza, pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan nesse sábado, no nosso Jornal da Manhã. 30 segundos para as considerações finais do senhor, por favor. Obrigado, Tiago, obrigado, Vila, Denise, Augusto, ouvintes e internautas aqui da Jovem Pan. Você que nos acompanha, anote aí, podedesconfiar.com.br. Pode desconfiar, uma palavra só, .com.br, se você quiser conhecer a verdade sobre o Márcio França. Está lá, não sou eu que estou dizendo, não, são as notícias coletadas nos últimos 10 anos sobre o Márcio França. E peço humildemente o seu voto, o voto brasileiro, o voto verde e amarelo amanhã. Eu não sou esquerda, sou anti-PT, sou anti-esquerda e tenho certeza de que você, que também tem esse mesmo pensamento, saberá votar 45 amanhã para governador e votar também 17 Jair Bolsonaro. Esses são os votos da razão, são os votos do coração, são votos verde e amarelo. Um bom dia a todos e até amanhã. Obrigado, candidato. Agora são 9h35.